Graças a Deus, queridos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez à live da 8ª Igreja Presbiteriana. E é muito bom tê-los aqui nesse espaço que nós temos reservado para louvarmos ao Senhor, mas também ouvirmos a voz do Senhor através da palavra. E neste mês nós estamos celebrando o mês da família na 8ª. E, como sempre, nós fazemos aqui presencialmente, convidando irmãos para estarem conosco, mas diante da quarentena, o quadro que nos encontramos, estamos impossibilitados. Mas não deixamos de fazer esse grande projeto que tem abençoado muitas famílias durante o mês de maio aqui na 8ª Igreja. E hoje nós teremos a presença aqui do nosso querido irmão, pastor Toninho, o Antônio Carlos, né? Grande amigo e contemporâneo de seminário, estudamos juntos ali em Belo Horizonte, passamos ali os 4 anos, né? Deleitando-se na teologia. E hoje o Toninho é pastor na primeira igreja presbiteriana de Vespasiano. E depois ele vai estar se apresentando melhor aos queridos irmãos aí, e falando um pouco da sua história, quem ele é, e o porquê ele está aqui nessa noite para atender um convite que nós fizemos aí, e ele prontamente nos atendeu. E hoje também, antes da gente estar lendo um texto bíblico, orando também com você, nós estamos prometendo aqui a você, estaremos sorteando esse livro, C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. E para você participar e ter esse livro com você, e no final dessa live, nós vamos disponibilizar o número para você aqui pelo Facebook. E você, o primeiro que dizer eu quero enviar a mensagem para esse número, receberá esse livro, então, de presente, né? Uma boa leitura, alimento para sua mente. Deus no Banco dos Réus, do grande autor C.S. Lewis. E o segundo que ligar vai ganhar uma caixa de bombom também. Tá? Vamos estar presenteando você pelo fato de participar, estar envolvido conosco aqui até o final da live. Mas só irão poder participar aqueles que estiverem do começo até o final da live. E quando nós disponibilizarmos o número aqui, você poderá mandar aqui, eu quero, e o primeiro que chegar aqui até o nosso Instagram, você receberá esses 2 presentes aí. O primeiro, o livro, o segundo, a caixa de bombom, tá bom? Querido, que bom, alguns queridos irmãos já estão aí conosco aqui, a Maria José Zacchini, o Márcio, a Marcela, minha esposa, a Otila, a Rosimeire, e tantos outros aqui já estão acenando para nós. Grande abraço, Alain. E, queridos, que Deus abençoe a sua vida. E obrigado por participar aqui, juntamente com a 8ª Igreja, neste momento de celebração, onde nós celebramos o Cristo vivo, e aquele que mudou a nossa história através do conhecimento do Evangelho. E eu quero ler um texto, inicialmente, com você, é o Salmo 42. E se você tem a sua Bíblia com você, neste momento, você poderá ler e acompanhar aí na sua casa, onde quer que você esteja, esse lindo texto que fala sobre a saudade de Deus. O Salmo 42, o verso 1 e em diante, diz o seguinte: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede, Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente o teu Deus onde está. Lembro dessas coisas, e dentro em mim se derrama a alma, de como passava eu com multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. E com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás batido pela minha alma, porque te perturba dentro em mim, espera em Deus, que eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Fica batida dentro em mim a minha alma. Lembre, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon e no alteiro de Izar. Um abismo tem a outro abismo no favor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim?
Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigaram-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde estás? Porque estás abatido, ó minha alma, porque perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, esse texto, ele é uma expressão da saudade de Deus e de estarmos congregados. E certamente esse é o desejo do nosso coração nessa noite, estarmos na presença do Senhor. O salmista aqui, ele declara no momento de sofrimento que as suas lágrimas haviam se tornado o seu alimento dia e noite. E ele tinha um debate consigo mesmo e outros também, dizendo, o teu Deus onde estás? Mas o salmista aprende que ele tem que esperar no Senhor. O verso 11, ele diz, por que estás abatido, ó minha alma, por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que este anseio seja o seu anseio nessa noite. Como a coça, para quem gosta de assistir Animal Planet e tantos outros programas da Discovery, e você vê animais sedentos ali na savana, na árvore, procurando saciar a sua sede. E para que isso aconteça, eles passam grandes perigos, até mesmo na possibilidade da sua vida ser ceifada, mas ele quer saciar a sua sede. E que nessa noite você tenha esse desejo, saciar a sua sede na presença do Senhor. E nós faremos isso cantando diante da presença de Deus, faremos isso ouvindo a sua palavra, mas também através das orações que nós faremos aqui neste lugar. Se você, querido, tem algum pedido especial de oração, enquanto nós estamos aqui fazendo a live, você também poderá colocar aqui abaixo da nossa live alguns pedidos para que nós estejamos intercedendo pela sua família. E no final da live, nós estaremos aqui orando por você e crendo que Deus fará um grande milagre aí no seu contexto familiar, tá bom? Vamos orar, querido, vamos orar pedindo para que Deus nos abençoe, para que Ele dirija esse momento especial da nossa vida e tudo que nós fizermos aqui seja tão somente para honrar e para glorificar o seu nome. Então, mais uma vez, eu quero convidá-lo, você mesmo aí, com toda a reverência na sua casa, curvar a sua fronte, e nós iremos orar ao Senhor, clamar para que Ele derrame a sua graça sobre nós. Oremos. Deus, obrigado porque nós podemos estar diante da Tua presença e podemos gozar, ó Pai, de todos os privilégios conquistados na cruz por nós, através do sacrifício de cara de Cristo Jesus. E oramos por este momento em que muitos estão aqui conectados, através dessa live, famílias reunidas diante da Tua presença, nessa devocional que nós faremos. Ó Pai, abençoe os louvores que iremos entoar, a palavra ministrada pelo nosso querido irmão Toninho, que terá essa responsabilidade de abençoar os corações presentes aqui. Abençoe o Ministério de Louvor do Oitava, alguns irmãos que puderam, que se disponibilizaram a estar aqui também nessa noite, que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam sobre eles. E oramos, Pai, pelas famílias, aqueles que têm passado grandes problemas diante dessa pandemia, esse quadro dessa quarentena, alguns perdendo o trabalho, o emprego, a saúde, e nós cremos que o Senhor é um Deus soberano, e o Senhor pode mudar a nossa realidade. E clamamos para que aconteça nessa noite, um grande milagre nas famílias dos queridos irmãos presentes aqui. Ó Pai, obrigado, porque Tu és fiel, e a Tua fidelidade, ela dura para todos sempre. Nós oramos também pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Querido, o Salmo de número 100, eu creio que você o conhece muito bem, e o salmista nos convida a celebrar o Senhor, dizendo, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar o diante dele com cânticos, diz o salmista. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendendo graças, bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, quero convidá-lo a adorar ao Senhor, a celebrar ao Senhor com alegria, como ele está de louvor da Oitava Igreja Presbiteriana neste momento.
Boa noite, irmãos. É um prazer muito grande estarmos aqui, em nome de Jesus, para louvarmos o nome dele. Amém? No Salmo 92 está escrito: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e à noite a tua fidelidade. Então, eu quero convidar os irmãos para que estão assistindo a live agora, que se alegrem em casa. A gente não está na igreja, um dentro do outro, mas nós estamos unidos em um só coração. E o Senhor se alegra na nossa alegria. Então, que arredem os bancos, levanta do sofá e vamos louvar a Deus com muita alegria no coração, porque é para Ele que nós estamos aqui, amém? Então, vamos lá. Estamos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. É bom para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Vamos para isso. Tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso. Tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desfrutar do amor de Deus, você e sua
e Ele quer fazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus alcançou e modificou toda a sua casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer fazer pra você. Paz e harmonia Ele quer fazer pra você. Paz e harmonia Ele quer fazer pra você. Aleluia. A paz e a harmonia de cada lar aqui representado nessa live. Essa oração da família. Vamos orar, vamos cantar com uma oração. Dê a mão ao seu parente aí agora. Abrace o seu parente, quem estiver na sua casa, com você. E se você estiver sozinho, se abrace, porque com certeza Jesus está com todos nós. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, e os nossos filhos vivam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor, o meu maior patrimônio. Precisa do teu auxílio, minha família te chama. Ó, vem Senhor, morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Pai nosso que estás no céu, santifica minha casa, estabeleça o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. A nossa mesa se farte de pão, e a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortaleça a fé em nossos corações, e os nossos filhos se sirvam com amor. Benditos sejam para a glória do Senhor, meu maior patrimônio. Precisa do teu auxílio, minha família te chama. Ó, vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará.
no céu, santifica o nosso lar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio. Minha família te chama, ó vem Senhor morar comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos santificará. Pai nosso que estás no céu, santifica o nosso lar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Disse Josué: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Que esse seja o desejo da sua vida nessa noite, que a sua casa se renda diante da presença de Deus e vocês possam dizer, todos em uníssono: eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós temos a presença aqui, queridos, do nosso irmão, pastor Toninho, Antônio Carlos, e ele certamente irá se apresentar um pouco mais aqui, nessa live, dizendo onde pastoreia, quem ele é. E nessa noite nós o convidamos para estar aqui, abençoando a oitava igreja, mas não somente a oitava, mas também os irmãos que têm sempre nos acompanhado aqui nas lives que nós fazemos aqui durante a semana, mas também aos domingos. E eu quero passar a palavra a ele neste momento, que ele se sinta à vontade, aí mesmo distante. Nós estamos aí pelo menos a 3h30, ou 4 horas de distância, né? Está na região metropolitana, mas estamos distantes, mas não separados. Cristo nos une. Então nós podemos dizer que nós estamos juntos aqui, uma só mente, um só corpo, e tendo Cristo como nosso cabeça. Então, seja bem-vindo, pastor Toninho, que Deus abençoe sua vida. Sinta-se à vontade aí para se apresentar e falar um pouco mais da sua trajetória e após trazer uma mensagem de Deus ao nosso coração aqui nessa noite. Regis, boa noite, muito obrigado. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Ok. Os irmãos da oitava Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora também, o nosso abraço. Entrei na indumentária aqui na farda para... É como se aí estivesse, né, quando a gente convida um pregador de fora, e a gente sempre naquele zelo de se apresentar, como dizia o reverendo Sebastião Guimarães, nosso professor, o púlpito prima pela excelência, né? Então, até mesmo esse zelo de como estamos diante da igreja. Meus irmãos, eu e o Regis estudamos juntos, nos formamos juntos no Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte, reverendo Noel Nicodemo Zeller, e obviamente vivemos dias assim maravilhosos ali. E o gostoso também é que passa-se os anos, a gente vai ficando mais bonito, né, Regis? E a amizade permanece, sem sombra de dúvida, e as experiências que nós vamos compartilhando no ministério. Talvez, provavelmente, outros colegas da turma possam estar nos assistindo nesse momento, e aí, caso esteja, um abraço para a nossa turma, Robson Viana Gomes. Eu sou pastor na Presbiteriana de Vespasiano, a primeira igreja presbiteriana de Vespasiano, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, próximo aqui ao aeroporto internacional. E os irmãos, vários estão também nos assistindo nesse instante, então, um precioso abraço às minhas ovelhas. Outros estão em pequenos grupos nesse instante, em meditação. Eu estou faltando do meu para prazerosamente atender a esse convite. E, sem mais delonga, eu gostaria
de começar a meditar com os irmãos, porque eu separei alguns textos para a gente analisar e o pastor Regis nos ajudar também. Vocês estão aí trabalhando com o tema família transformada pela graça, como é que é? Isto, relacionamentos transformados, né? Relacionamento transformado. Isto, de que a nossa união com Cristo, ela nos possibilita ter relacionamentos, né, transformados em todas as esferas, inclusive na família. Então, baseado naquilo que Paulo escreve em Efésios, ele traz algumas diretrizes ali para as famílias, e a ideia é a supremacia de Cristo. E quando Cristo ele exerce a sua supremacia na nossa vida, os relacionamentos são transformados. Então, ou seja, eu espero conseguir caminhar nessa mesma linha, Sim. Trabalhando na carta espelho de Efésios, que é Colossenses, e Sim. passando por Colossenses também, Colossenses capítulo 2, de 13 a 15, Colossenses capítulo 2, de 13 a 15, depois o capítulo 3, de 12 a 19. Colossenses 2, de 13 a 15, os irmãos tenham a liberdade de abrir suas Bíblias. Farei a leitura, então, Colossenses 2, de 13 a 15. Como eu disse, a carta de Colossenses é chamada carta espelho de Efésios e vice-versa. Porque muitos assuntos que Paulo trata em Efésios, ele está tratando também em Colossenses. Colossenses 2, de 13 a 15, nos diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestade publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O capítulo 3 agora, o capítulo 3, do versículo 12 ao 19. Regis, você pode fazer a leitura para nós, por gentileza? Colossenses 3, 12 a 19. Revestidos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Irmãos, muitos querem fazer a obra de Deus e atribuem a nós, pastores, como aqueles que fazem a obra de Deus. Então aponta, o pastor Toninho faz a obra de Deus, o pastor Reis faz a obra de Deus. E às vezes não se acha fazendo a obra de Deus. Então, a priori aqui, de início, duas lições para nós. O casamento é obra de Deus. Então, se você está dentro do casamento, você está fazendo a obra de Deus. E veja bem, o casamento, ele é uma ordenança, uma instituição somente para os crentes, para a igreja? Não. Ele é para a humanidade. Então, de um certo modo, aqueles que estão dentro do casamento estão fazendo a obra de Deus. E a segunda lição que nós temos aqui, que o casamento tem o objetivo de manifestar Deus. O casamento tem o objetivo de manifestar Deus. Então, nós podemos
começar a entrar em problema nessas duas declarações. Se o casamento é obra de Deus, e ele o é, e aqueles que estão dentro do casamento estão fazendo a obra de Deus, porque está cumprindo um dos mandatos, que é o mandato social, crescer e multiplicar e encher a terra, espalhar a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui daria, assim, um estudo longo. Aqueles que se opõem ao casamento e, numa linguagem bem comum, fazem bagunça no casamento, estão se opondo à obra de Deus. Estão em desobediência. E isso terá consequência. E se o casamento ele manifesta a Deus, o objetivo do casamento é manifestar a Deus, aqueles que não têm vivido segundo a graça estão manifestando o pecado, estão manifestando a si mesmo, estão envolvidos numa idolatria. Idolatria aqui é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Então, uma vez que relacionamentos transformados, deve ser esse relacionamento que compreenda esse princípio bíblico. A coisa começa a nos apertar, né, Regis? Aí veja bem, Gênesis 2:24, que Paulo vai referir sobre ele em Efésios. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aqui está a ordenança do Senhor, o mandato do Senhor, e o mistério, tornando os dois uma só carne. Da mesma forma que Cristo tem uma relação mística com a sua igreja, uma relação misteriosa que a gente não consegue racionalmente descrever, é algo assim extraordinário, ele é real e é pela fé. O mesmo acontece entre marido e esposa. Há algo extraordinário. Então, o casamento, segundo Jesus, é a manifestação de Deus. Eu e você precisamos compreender que o propósito do casamento é manifestar Deus. Inclusive na vida do ímpio. Meus queridos, então veja bem, nós somos salvos por obras. Agora, quais obras? As obras de Cristo. E então, quando nós falamos na obra de Cristo, Cristo apresentou perfeita obra. Então, em outra fala, nós somos salvos pelas obras e os méritos de Cristo, que isso é graça. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Mas o ímpio, aquele que não é eleito, aquele que está fora de Cristo, ele está nu diante de Deus, as suas próprias obras estão diante de Deus. E ele não consegue cumprir a exigência da excelência de Deus, do padrão de Deus. Então, ou seja, ele apresenta obras imperfeitas. Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 6 a 9, vai nos dizer, porém, desde o princípio da criação, desceu homem e mulher. Está referindo a Gênesis 1:27. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Gênesis 2:24, e com sua mulher serão os dois uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, voltando àquele princípio, que o casamento não é uma mera realização humana. No sentido assim, não, é só juntado com fé casado ou basta você ir morar junto, que tudo dá certo. Olha, não é bem assim. Comer o saco de sal junto não é fácil. Você já está com quantos anos de casado, Regis? Regis, você me ouviu? Ouvi? Eu só estava ligando o microfone aqui. Ah, ok. Não esquece da data, não, senão tem conflito em casa. Não, eu recente, é 26 de abril, 13 anos. 13 anos. Eu estou aí com 15 anos, indo para 16 anos. Ou seja, não é fácil. Tem os espinhos. Tem os conflitos. Então, ou seja, portanto que Deus ajuntou, não separa o homem, é Deus quem ajunta. E o casamento, portanto, ele é uma obra de Deus. Se os nossos cabelos estão contados, se o Senhor chama as estrelas pelo seu nome, se nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor não tenha propósito, também com relação ao casamento. Deus tem um propósito em cada casamento.
E volta a dizer, meus irmãos, até do ímpio. Até do ímpio. E Paulo, então, vai continuar nessa mesma perspectiva de Jesus. O casamento é manifestação de Deus. E aí, então, como que eu disse que é carta espelho, Efésios 5, de 31 e 32, é uma repetição de Gênesis 2, 24, fala do mistério que envolve o casamento. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí o apóstolo Paulo acrescenta dizendo assim, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Observa o paralelo que Cristo está fazendo entre o casamento, marido e mulher, Cristo e a igreja. O casamento, ele é o reflexo, a ilustração do pacto, da aliança entre Deus e o seu povo. E o casamento, ele é didático, aquilo que o apóstolo Paulo também vai chamar de sombra. Quando, meus irmãos, Cristo voltar e buscar a noiva, a igreja, e as bodas acontecerem, os salvos terão um vislumbre. Quando nós olharmos para o nosso casamento como igreja com Cristo, é como que Eurecas, Shazam, a iluminação sobre a nossa mente, dizendo assim, eu sei o significado disso. Por que eu sei o significado disso? Por experiência. Eu vivi num casamento. O Deus eterno está ilustrando na minha vida e na sua vida aquilo que acontecerá na eternidade, na paurasia, na volta de Cristo. Meus irmãos, isso é uma mensagem assim bela, maravilhosa. Então, o nosso casamento, ele é uma ilustração, ele é uma sombra, ele aponta para o casamento entre Cristo e a igreja. E, portanto, o casamento, em última análise, existe para manifestar o amor fiel da aliança entre Cristo e a sua igreja. Aqui a gente já começa a entrar num aspecto, meus irmãos, quando o profeta Malaquias vai dizer que Deus odeia, Deus repudia, Deus tem nojo, o estômago de Deus embrulha em face do divórcio. Porque o divórcio pressupõe que Cristo possa abandonar a igreja, que Cristo possa se desligar da igreja, e isso é impossível. Então, se o casamento ele ilustra, se o nosso casamento ilustra o casamento entre Cristo e a igreja, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, aqueles que estão num contexto de divórcio, misericórdia, eles estão anunciando, olha, Cristo pode abandonar a igreja, e isso jamais pode acontecer. Então nós temos um modelo de casamento. O nosso modelo de casamento é justamente o relacionamento entre Cristo e a igreja. O casamento é um modelo de Cristo e a igreja. E isso por 3 razões. A primeira razão delas é que o casamento está acima das definições ímpias, mundanas. O significado do casamento é grandioso. Então eu quero convidar você, nesse mês de maio, que a 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora estará meditando e estudando sobre casamentos, relacionamentos transformados. Às vezes a gente vai para palestra onde que as pessoas estão pegando pensadores seculares e dando receita humana para o casamento dar certo. Que tipo de roupa vestir, jantar romântico, coisa do jeito. Isso aí qualquer um pode falar. Mas esse não é o cerne, isso são definições humanas, não que isso seja ruim. E depois, as definições humanas com relação a machismo, a feminismo, a sexualidade do casamento, a educação dos filhos. O casamento, ele está acima das definições ímpias e mundanas. Ele tem um significado grandioso nas Sagradas Escrituras, porque ele é uma obra de Deus. E ele revela a aliança, o pacto entre Deus e o seu povo. Então, o meu convite volta para as Sagradas Escrituras e redescubra o
o valor, o significado, a beleza do casamento nela. O segundo modelo aqui que dá ao casamento uma sólida base na graça. É a graça de Deus, esse presente que nós não merecemos, é que nos dá condição de permanecer no casamento. De outra sorte, nós só iríamos acumular desgraça sobre desgraça dentro do casamento. Lembrando, meus irmãos, que divórcio não é solução. Divórcio é um problema a mais do problema que já existe. Os filhos do divórcio, os filhos de divorciado vivem tragédia. Você ter um ex-marido, uma ex-esposa na sua vida, isso você leva para o resto da vida. E tem gente que vai atrás da psicanálise, de psicólogo, tenta fazer análise, tenta remover a culpa, desconstruir a ideia de culpa. E olha, no último suspiro da vida, está carregando esse dilema. E que terá implicações também eternas, mesmo depois da morte diante de Deus. Então, somente a graça. E o terceiro e último aqui, que mostra que a liderança do marido e a submissão da esposa são cruciais e crucificadas. Elas fazem parte naturalmente do casamento. É uma autoabnegação em Cristo. E nós vamos poder compreender no decorrer aqui cada uma dessas implicações. Então, sobre uma sólida base na graça, o casamento é um modelo de Cristo e a igreja, conforme já mencionamos, a centralidade da graça que perdoa e justifica. A centralidade da graça no casamento que perdoa e justifica. Todos, no casamento, nós esperamos, casados ou até mesmo solteiros com relação aos filhos, que vivamos sempre pelo perdão e pela justificação da graça que é suficiente. Colossenses 3:6, se você voltar os seus olhos em Colossenses 3:6, o apóstolo Paulo está dizendo assim, Colossenses 3:6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu quero chamar a sua atenção para a ira de Deus. Nós estamos falando sobre um casamento sólido na graça e, naturalmente, nós precisamos compreender um pouco sobre a ira de Deus. A ira de Deus é relevante para o casamento. E, de repente, você possa dizer assim, aí complicou minha vida. O casamento já está complicado, já está ruim para levar. E eu ainda compreender a ira de Deus para o casamento é justamente isso. Muitos casamentos, se não de todos nós, precisamos ter um entendimento e temor da ira de Deus. Numa visão bíblica sobre a ira de Deus. Porque eu e você iramos com o nosso cônjuge e criamos justificativas. E às vezes me incomoda os diálogos que nós temos entre os homens, quando os homens se reúnem para falar mal de suas esposas, ou às vezes com seus familiares, e fazem com ira, trazendo os defeitos, trazendo os maus costumes do seu cônjuge. E, às vezes, essas iras são a causa ou a justificativa que muitos têm para dizer é por isso que eu tenho que me separar ou é por isso que eu me separei, que eu me divorciei. As mulheres entre si e com um pensamento feminista, e, por favor, meus queridos irmãos, contrariamente, não agradando disso que eu vou falar, não querendo concordar com isso, mas sendo uma realidade, infelizmente, todos nós somos feministas. Todos nós. Por que eu digo todos nós? É o espírito da época. É a cultura. Isso vem sendo construído em nossa cultura. Nós não pensamos mais segundo as Sagradas Escrituras. E aqueles, então, que não se voltam para as Sagradas Escrituras, e cada vez que eu olho nas Sagradas Escrituras, eu começo a ver todas essas filosofias, esses pensamentos, essas correntes não bíblicas entranhados no meio da igreja. E aí, então,
a ira que cada um tem com o seu cônjuge, as queixas, as denúncias são terríveis. Então, o que o apóstolo Paulo continua dizendo aqui em Colossenses 2, 13 a 14? E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. É a morte vicária de Cristo e a sua morte substituta no meu e no seu lugar. Aquela cruz era minha e sua. Historicamente, aquela cruz era de Barrabás. E, de uma forma aplicada, aquela cruz era toda de todos nós. Então, a justificação vai além do perdão. Aqui nós estamos lendo uma mensagem que nós somos perdoados por causa de Cristo, e nós temos uma declaração forense de justo diante de Deus. Deus derrama duas coisas sobre nós: o castigo dos nossos pecados e a perfeição das nossas vidas. Cristo, ele cumpre isso. Cristo, ele nos livra dessa condenação, dessa ira. A ira que estava sobre mim e você, Cristo tomou para si. E agora, em Cristo, nós somos vistos como justos, como perfeitos. Isso na teologia é chamado de já, ainda não. O reverendo Regis explica isso melhor para a igreja, a beleza dessa construção. Somos salvos, mas ainda estamos aqui. Somos santos, mas o pecado ainda habita em nós. Então, em Cristo, dentro da doutrina da justificação, trabalhada na Reforma Protestante por Martinho Lutero, os nossos pecados, passado, presente e futuro, estão todos perdoados. Então, aqueles pecados que eu e você vamos cometer ainda hoje antes de dormir, que vamos cometer amanhã, que vamos cometer ao longo desse ano, na hora da nossa morte, já estão todos perdoados. É o já, ainda não. Cristo fez isso. Então, agora, essa justificação é aplicada para fora, e o Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Olha o que diz aí o capítulo 3 de Colossenses, é o texto que nós estamos lendo, versículo 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Meus irmãos, aqui nós teríamos um tempo prolongado, e eu não vou fazer isso, para nós analisarmos o que é revestir aqui no versículo 12, o ser eleito de Deus, ser santo e amado, de termos a fé de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Relacionamentos transformados, uma vida transformada, isso tudo agora fazem parte da vida do crente, são os atributos comunicáveis do Senhor a nós, e, portanto, fazem parte de nós, que a imagem de Deus está sendo restaurada em nós. Mas suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Então, assim como Deus perdoou a mim e a você, também nós precisamos perdoar o nosso cônjuge. Se você acha que a sua ira para com seu cônjuge é justa, e às vezes você fica não querendo perdoar o seu cônjuge, você precisa experimentar um pouquinho da ira de Deus. Romanos capítulo 1 fala que a ira de Deus revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens. Mas, meus irmãos, eu vejo que Hebreus capítulo 12 diz assim que Deus, como Pai, na relação pactual, na relação de aliança, açoita. Olha a palavra que o autor dos Hebreus capítulo 12 diz. Ele açoita a todos quanto amam. Eu e você, de vez em quando, recebemos os açoites de Deus porque nós não queremos perdoar no casamento. Porque nós estamos irados com o nosso cônjuge. Todos nós. Todos nós. A gente fica, como diz na roça em Minas Gerais, escrafunchando os defeitos do nosso cônjuge.
a, a, é, é, os maus comportamentos e deixamos gerar dentro de nós uma amargura, um azedume, uma ira, uma raiva do nosso cônjuge. Olha, se você está dentro da graça, se você foi perdoado em Cristo Jesus, você não tem ideia do tamanho desse perdão. E aí a gente começa a ter a dimensão desse perdão naquilo que continua dizendo o versículo, ou naquilo que ele inicia, suportando-vos uns aos outros. Então, assim como Deus suporta você, você deve suportar o seu cônjuge. Essa palavra suportar, o seu significado original de raiz e o seu significado conotativo que a gente usa no dia a dia, o suportar é você tolerar o intragável, tomar o remédio amargoso. Mas muitos vivem assim. Mas suportar aqui é dar suporte, é dar sustentação, é dar amparo para que permaneça de pé, para que permaneça bem. Meus amados irmãos, Deus, ele não só nos suporta no sentido de nós somos quebradores de aliança. Desde o Antigo Testamento até mesmo o Novo Testamento, por que o povo de Deus foi exilado? Ficou 70 anos no cativeiro. O povo de Deus sempre quebrando aliança. A nossa aliança está firmada em Cristo, mas nós vivemos dentro do pacto da aliança em desobediência. Então, meios de graça, entre os meios de graça que o Senhor nos concede, está também a admoestação e a disciplina, para que nós possamos voltar para o caminho, para que nós possamos viver em concerto com o Senhor. O Senhor, ele nos suporta as mazelas, e ao mesmo tempo ele nos dá sustentação para corresponder à sua graça. Que você possa suportar o seu cônjuge, porque Deus suporta a sua vida. E eu te pergunto, quantos pecados você cometeu hoje? Quantas ofensas você tem feito contra Deus? O quanto você tem provocado a santidade de Deus? E Deus te suporta. Deus te perdoou. E aí então nós temos a oração que o Senhor nos ensinou, a oração dominical, o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. O mesmo acontece no seu casamento. Perdoe o seu cônjuge, suporte o seu cônjuge. E aí, então, nós vamos ver que, de fato, a distância entre aquilo que Cristo espera de nós e aquilo que alcançamos é infinitamente maior. Então, você olha para sua esposa, você olha para o seu marido, você olha para os seus filhos, você olha para os seus pais e vê uma distância do seu ideal, da perfeição que você procura neles e não acha. E você não acha que também é o mesmo que ocorre entre eu e você e Deus? Meus amados irmãos, quando nós olhamos para o ISO de Deus, para o padrão de Deus, para a perfeição de Deus, nós nos achamos em falta o tempo todo, o tempo todo. Então, olhe com graça para o seu cônjuge. Perdoe o seu cônjuge, suporte o seu cônjuge. Perdoe da mesma maneira que você foi perdoado por Deus. Suporte o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, na mesma proporção que Deus te tem suportado. Aí a gente já começa a se achar em falta, dizendo assim, eu não consigo, é impossível. Mostra como que nós precisamos da graça de Deus. Que a medida da graça possa estar sobre a sua vida. E se ambos os cônjuges, a família toda é crente no Senhor Jesus, há uma abundância de graça sobre a sua vida. Embora que você olhe para o comportamento da sua casa e veja o pecado, a depravação total, as mazelas, mas olhe bem, Regis, de repente você vai lembrar de uma frase que a gente ouvia em sala de aula, que a igreja é uma noiva feia
do salão de beleza, lembra dessa citação? A igreja é uma noiva feia no salão de beleza. Olha, aqui em Vespasiano, pela graça de Deus, o que eu mais tenho feito na minha vida, celebrado, é casamento. De ovelha mesmo, apenas um até hoje de falecimento, de velório, apenas um pela graça de Deus. E eu celebrei um casamento uma vez que a noiva estava irreconhecível, de tamanha beleza. E como naquele curso assim, era aquela noiva que padecia de beleza, como diz o ditado que na fila da beleza ela não entrou vez nenhuma, era desprovida dessa qualidade. Mas no dia do casamento, que coisa encantadora. Então, o nosso professor de teologia sistemática gostava de dizer, né, que a igreja é uma noiva no salão de beleza. E ele falava isso citando justamente Efésios, né? Para lavá-la pela purificação do seu sangue ali, pelo batismo e tal, os nossos pecados. Então, assim, a gente olha para a igreja, a gente vê fealdade, feiura dentro da igreja. E basta a gente ir para as Sagradas Escrituras, basta a gente estudar a carta de 1 Coríntios, e conforme algum dos comentaristas, diz que se a gente quiser dividir a carta de 1 Coríntios, para ter uma exatidão de estudo ali, a gente divide a carta de 1 Coríntios pelos problemas. Problema naquela igreja é que não faltava Deus tem piedade. Que igreja problemática. Mas o apóstolo Paulo inicia 1 Coríntios dizendo assim, a igreja de Deus, em Corinto. Ela era a igreja de Deus. E ele o tempo todo está fazendo relatos a respeito daqueles irmãos ali de santidade e de gente que pertence a Deus. Mas a pecaminosidade lá era igual tiririca, igual mato o tempo todo. E não é diferente. Então, de repente, você olha para dentro da sua casa, você começa a dizer assim, esse meu marido é um santinho do pau oco. Aqui em casa é um traste. Lá na igreja é o crente, é não sei o quê, a esposa. Aí fica nessas acusações. O mesmo se dizer da esposa, o mesmo se dizer dos filhos. Olha, a graça de Deus está nos lapidando. A graça de Deus está nos enchendo da beleza de Cristo. O ano passado eu fiquei o ano com um corinho antigo na mente e trabalhei nesse corinho com a igreja, que talvez alguns irmãos mais antigos vão lembrá-lo. Que a beleza de Cristo se veja em mim. A beleza de Cristo deve ser vista em mim e você. E é isso que Cristo está fazendo, restaurando a imagem e semelhança de Deus em mim e você. Então, o que a graça de Deus está fazendo na sua casa é esse marido chucro, esse marido aí ogro que você tem, a graça de Deus está trabalhando nele. Essa esposa, de repente, rixosa, e a linguagem lá de Efésios é como uma goteira e que causa irritação, ou como diz os mineiros da roça, rilia. A graça de Deus está trabalhando. Ou os filhos que às vezes na adolescência são chamados de aborrecente. Eu lembro de um folheto de evangelização do reverendo Josafá Vasconcelos, que esse folheto era um folheto evangelístico e era um folheto assim cômico para evangelização e perguntava assim, adolescente tem alma? Porque a ideia é que adolescente não tem alma, né? E de repente, nesse tempo de isolamento, de quarentena, já imaginou o que é a família reunida? As mulheres lá, esposa, filhas com TPM, os maridos na caixa do nada, né? Como dizia o psiquiatra já falecido de Samitiba, em coma no sofá. E os filhos, os adolescentes sem alma, aborrecentes, ou as próprias crianças, isso tudo está junto dentro de casa, somado o medo
da contaminação, da morte, do desemprego, de uma bancarrota econômica. Mistura isso tudo aí e, de repente, talvez a constatação que você tem, que você olha assim, que família feia que eu tenho, que família problemática que eu tenho. A igreja é uma noiva no salão de beleza. E aí, esse mesmo professor citando teólogos reformados, dizendo que o santo no meio dos santos se santificam. A graça de Deus está trabalhando em sua casa. Perdoa, suporta, porque é isso que Deus fez comigo e com você. Meus queridos irmãos, nós estamos vindo aí de um marxismo cultural, de um marxismo na política, na faculdade, acadêmico, e uma das mensagens do marxismo é dívidas do passado. É quase igual aquilo ali que os neopentecostais têm lá sobre a regressão e maldição hereditária. É a dívida que esse país tem para com os negros, é a dívida que tem para com a minoria, é a dívida que tem não sei com quem, com o outro e tal. Veja bem, para o reverendo Regis também, que é da área do direito aí, da jurisprudência, se a gente for contabilizar dívida histórica desde a República, que é desse país, ela é impagável. Meus queridos irmãos, e isso vem aí dentro desse marxismo cultural, desse humanismo, a dívida emocional dos pais para com os filhos. Então, nós temos filhos adultos crucificando, culpando os seus pais por traumas lá da infância, sei lá de que período. Porque os pais não foram isso ou aquilo, foram omissos em alguma coisa, ou agiram excessivamente. O que a gente faz com dívidas? Perdão. Perdão. É isso que o texto está dizendo. Olha, senão você vai ficar 50 anos de casamento, de matrimônio, lembrando de coisas que o seu cônjuge fez na primeira semana de casamento. E nas acusações. Então, o que o texto está dizendo é que Deus nos perdoou em Cristo. Ele nos suporta em Cristo. E Ele, na sua graça, está nos transformando. Todos os traumas, todos os delitos cometidos no casamento, você só vai resolver com uma coisa: perdoando. Perdoe o seu cônjuge, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa, perdoe os seus pais, perdoe os seus filhos, porque isso é que Deus faz todos os dias comigo e com você. Suporta, suporta. Esse é o amor da aliança. Haverá conflitos no nosso casamento. Por que esses conflitos existem, meus irmãos? Por causa do pecado. Nós somos totalmente depravados. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e potestades. Romanos capítulo 7, desventurado o homem que sou, infeliz o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Nós somos totalmente depravados. Então, uma lição que nós tiramos do casamento, que o casamento ele é um instrumento de Deus para humilhar a minha vida e a sua vida, nos quebrantarmos. Quem de nós não tem vontade de divorciar, não tem vontade de pular fora do casamento, não tem vontade de, como diz o ditado, esculachar, jogar na cara do cônjuge? Jogar pela janela. Como é que é? Jogar pela janela. Jogar pela janela. Uma palavrinha aí para jogar pela janela, defenestrar, né? Defenestrar a pessoa. Inclusive, conta-se que perguntaram para a esposa do Billy Graham se ela já teve vontade de separar do Billy Graham. Diz, separar não, de matá-lo sim. Eu acredito que talvez muitas esposas assim, eu não separo, mas eu quero sepultá-lo. Então, veja bem, o pecado que habita em nós, meus queridos, é a causa de todos esses conflitos. Então, o casamento é lugar de humilhação. Quando a gente estuda sobre a humilhação de Cristo,
A humilhação de Cristo envolve a encarnação, a humanidade, a sua morte, envolve ser contado como pecador, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, pecador por nós. Ele foi contado entre os pecadores. Então, quando eu olho para as dificuldades do meu casamento, e a minha carnalidade, o meu pecado quer falar mais alto, me vem essa mensagem. É instrumento de Deus para me quebrantar, para me humilhar. Aí eu lembro quão pecador, quão depravado eu sou. Você é pecador. Você tem dificuldade de perdoar, você não quer suportar o seu cônjuge, você não quer caminhar 2 milhas com ele, você precisa de se quebrantar, você é arrogante, eu e você. Meus queridos irmãos, Cristo, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Ele se humilhou. Humilhar dói. Humilhar dói. Comer o saco de sal dentro do casamento dói. E muitos, então, vão em busca do divórcio. O divórcio é desgraça sobre desgraça. É um problema a mais. E ofende a Deus. Porque supõe que Cristo pode divorciar da sua igreja. E jamais. E traz consequências terríveis, que não tem análise, não tem terapia, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, medicamento nenhum que tira essa culpa, essa dor. O que resolve é o perdão, é o suportar. Então, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Obrigado, Regis, por esse convite, por esse tempo aqui com os irmãos. Eu espero ter decorrido na expectativa do tema. E os irmãos de Juiz de Fora aí, da 8ª Igreja, vindo aqui à região metropolitana de Belo Horizonte, vem tomar um cafezinho de mineiro conosco, né? Pão de queijo. É um prazer para nós. Frango com quiabo. Sim. Esses dias aí que está o frio chegando, o inverno, já tenho mexido com os homens da igreja, aqui eu tenho um fogão a lenha e fazer mocotó. Sim. E mais uns outros negócios aqui para a gente aquecer. Então, que a graça de Deus seja sobre nós. Fica o convite para os irmãos aí. Bem. E que Deus te abençoe graciosamente aí, Regis, junto com os irmãos da 8ª Presbiteriana Juiz de Fora. Amém. Eu quero agradecer ao pastor Toninho pela sua gentileza em nos atender nessa noite e abençoar não somente a 8ª Igreja Presbiteriana, mas aqueles que estão aí também nos seguindo, através do Facebook e assistindo. Um abraço aí ao nosso querido Rodrigo, da nossa turma tem acompanhado, o Gisiel também, da nossa turma lá de 2005, né? Faz tanto tempo. Tá ficando velho, cara. Então, um grande abraço a esses queridos irmãos também. A gente, se possível, vamos convidá-los também para estarem participando de alguma live durante o mês de maio, aqui na 8ª Igreja. Ontem nós tivemos a presença do pastor Daniel Zampa. Zampa. Ouro. Esteve aqui também abençoando a 8ª Igreja, mas também outros irmãos aí que estão conectados. Nós iremos cantar mais uma canção, né, de louvor ao Senhor, novamente adorando e celebrando. E após, Toninho, nós estaremos aqui sorteando um livro, né, do C.S. Lewis. Este livro aqui, ó. Tá vendo? Deus no banco dos réus. Então, se você quer participar, no final da live, nós iremos disponibilizar para você um número aqui de um de um WhatsApp, e você precisa mandar uma mensagem dizendo, eu quero. E a primeira mensagem que chegar, nós iremos, então, dar esse livro de presente. E a segunda mensagem que chegar vai apenas adoçar a boca, vai ser uma carta de bombom, então, que nós iremos presentear para o irmão aí que nos assistiu do começo até o final dessa live, tá bom? Então, vamos cantar mais um pouquinho, nós iremos sortear, após aqui, o livro e a carta de bombom, e no final, o nosso querido irmão, pastor Toninho, estará orando, encerrando esse momento devocional para as famílias. Eu creio que você foi abençoado nessa noite com essa ministração da palavra do Senhor, entendendo que relacionamento reconciliado com Deus, isso refletirá também nas nossas demais relações sociais.
e sabendo que cabe a nós exercermos, né, um cristianismo autêntico, primeiramente dentro da nossa casa, e depois isso refletir nas demais camadas da sociedade em que nós estamos inseridos. Tá bom? Então vamos cantar mais uma canção. Se você está na sua sala aí, pode levantar um pouquinho e celebrar o Senhor mais uma vez, agradecendo ao Senhor tudo aquilo que Ele tem provido a cada um de nós. Nos alegremos diante da presença desse Deus maravilhoso. Bom é estarmos diante da sua presença, bom é a gente entender que esse Deus é gracioso conosco. Vem desfrutando o amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus que é o rei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixa Jesus que eu dei entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Deus abençoe e modificou toda a minha casa, ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer para você, para a sua família, para a sua casa, para o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Para isso, é necessário nós conhecermos a Cristo. Sem Cristo, nós não somos nada, estamos fadados ao fracasso. Nós falamos durante esses dias de alguém muito famoso, com recursos, conhecido, mas que tirou a vida com 85 anos porque perdeu a esperança. Nós não perdemos a esperança porque nós cremos em Cristo. Embora pessoas tenham fama, tenham dinheiro, mas o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós dedicamos a nossa vida, a nossa história ao Senhor dos Exércitos. A nossa vida pertence a Ele. Bom, queridos, nós então vamos sortear o nosso livro aqui, e também a caixinha de bombom. E você se atente ao número que nós iremos colocar aqui para você. E o primeiro que enviar a mensagem "Eu quero", então ganhará o livro aí do C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. Então, atenção, o número está indo. O primeiro que enviar
Vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a primeira mensagem que chegar para o celular que está aqui, dizendo eu quero, ganhará o livro aqui do C.S. Lewis. Então, estamos aguardando quem é a primeira mensagem. E... Tchan, tchan, tchan. Quem será? Já dispus o número aí, tá? Tá chegando aí para você, o primeiro irmão. Aí. Chegou aqui, ó. Eu quero. Quem que é aqui o indivíduo? Quem que é? Mentira. Foi a Débora. A Débora ganhou. Então, o livro aqui, C.S. Lewis, Deus no Banco dos Réus. Tá bom? E também, bom, que ver quem foi a segunda mensagem que chegou aqui. 53. Deixa eu ver aqui. Foi 53 que chegou. 8,53. Quem foi que ganhou foi a Alessandra Paz, que ganhou o livro. A minha querida Alessandra, então, amiga, ela ganhou o livro, não, ganhou a caixa de bombom. O livro foi para a Débora, né? Pergunta ela se pode A sortear. Débora. Aqui, a Débora. Ela falou que pode. A Bárbara falou que pode ser sortear de novo. Então vai para o segundo lugar? Ou de novo? Vai de novo. Então eu vou jogar de novo, porque aqui a Débora é irmã da Bárbara. A Bárbara que está aqui. Então ela falou que vai ceder para que outro irmão envie aqui. Então a caixa de bombom já é da Alessandra Paz. Agora o livro, a gente vai enviar um outro número de novo. Envia o meu. Só que ela ganha ficou feio, tá? Espera aí que nós vamos aqui passar para você. Meu amigo. Rapidinho que nós vamos enviar para você. Novamente o livro. Mandei. Enviou. Aí vamos ver quem que vai ser a primeira mensagem. Eu quero. Chegou? Não. Não. Já tem o número aí. Foi disponibilizado para vocês. Nossa. Estou aqui com a Débora do lado, ela que vai falar para mim quem mandou a Bárbara, na verdade. Está do meu lado aqui. Até agora nada, gente. Ó. Entendeu, não? Então, o primeiro que mandar o número que foi disponibilizado para vocês aí. Aqui, ó. Chegou? Eu não sei quem é. A Catiane. A Catiane ganhou o livro. Catiane, que é isso, hein? Então, parabéns, Catiane. Depois nós vamos aí deixar o livro para você. Legal, né? E para a Alessandra Paz, eu não sei se ela está em Juiz de Fora para dar caixa de bombom, porque ela não mora aqui. E se ela não estiver, você me fala depois aí que a gente dá um jeito de mandar esse bombom para você, tá bom? Queridos, eu quero mais uma vez agradecer a todos aí que estiveram conectados aqui na live da Oitava Igreja, através do meu perfil. Muita gente boa, muita gente legal, que participou, que esteve envolvida, ouviu a mensagem poderosa aqui do nosso querido Toninho, pastor de multidões. Hein? Quem dera. E eu tomo posse. Essa quarentena acabar, né? Será um prazer, de repente, fazer um intercâmbio entre a Oitava Igreja Presbiteriana e a igreja aí de Vespasiano. Recebê-los aqui de fora será um prazer para nós. Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar, hein? Será um prazer. Eu venho aqui, eu só gosto de comer. Então, é muita feijoada, muito caldo, churrasco. Então, eu tô magrinha aqui é porque eu faço bastante exercício, mas um pouco que como mais. Tá bom. Então, querido, eu peço ao nosso querido pastor, reverendo Toninho, que ore, agradecendo a Deus essa noite e pedindo que Deus nos abençoe, né? E domingo nós estaremos aqui de volta com mais uma live. E na semana que vem, na quarta-feira,
mais sorteio, mais gente boa para poder abençoar a sua vida aí em nossos bairros, tá bom? Então, a palavra com você, Toninho. Queridos, mais uma vez eu agradeço e que o Senhor possa ser gracioso sobre cada um de nós. A irmã que ganhou o livro depois faz uma palestra aí na igreja usando o livro. Muita gente que E a que ganhou o chocolate aí divide entre a família, porque a gente só está engordando dentro de casa, né? Mas ok, por isso eu já estou sentado aqui para esconder a barriga que só cresce. Mas ok, vamos orar. E muito obrigado, Regis, que Deus te abençoe, os irmãos do Ministério de Louvor aí, de música e a igreja, os irmãos aqui da Primeira de Vespasiano que participaram pelo o Facebook da igreja, e os nossos colegas de turma. Oremos ao Senhor. Deus, te bendizemos, te rendemos graças. Porque o Senhor instituiu o casamento, ele é obra do Senhor, e nós podemos fazer a tua obra, e fazemos dentro do casamento. Amém. Aqueles que de repente se acham sem dons, mas os possuem, que o Senhor possa iluminar o Espírito do Santo Espírito, que o Senhor os dotou de graça para o matrimônio. Que eles estão, ó Deus querido, desenvolvendo um mandato social na formação de suas famílias. Amém. Eles estão espalhando a imagem e semelhança do Senhor através dos seus filhos. E isso envolve, ó Deus amado, nós educá-los segundo as Sagradas Escrituras. Deus bendito, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações a necessidade de perdoar os nossos cônjuges, de suportá-los, de vivermos em graça e de entendermos que o casamento é instrumento do Senhor para nos quebrantarmos, para nos humilharmos. Que todas as vezes que eu me encontrar em conflitos dentro do casamento, em ira contra o meu cônjuge, eu poder entender quão arrogante eu sou, quão pecador eu sou e o quanto que eu preciso me quebrantar na tua presença. E o Senhor usa o matrimônio como esse meio. Que toda a glória seja dada a ti. Que os nossos casamentos, que as nossas famílias possam refletir a tua glória, a fidelidade do Senhor na aliança, no pacto. Seja Deus sobre a vida do pastor Regis, sobre a sua casa, sua esposa, filhos. Seja Deus sobre a 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora, como o Senhor tem sido. A nossa igreja aqui em Vespasiano, minha vida, minha casa, a cada querido, a cada pessoa que estão conosco aqui, que está nos assistindo, que o mover, que o fluir, que o soprar do teu Santo Espírito possa chegar a cada coração e a cada vida. Que o Senhor possa, Deus, remover todo o coração atribulado, apertado, e que eles possam experimentar a paz do Senhor, a paz em meio à pandemia, a paz em meio aos conflitos políticos, a paz em meio a um possível desemprego, a enfermidade, a paz do Senhor que excede a todo entendimento e que guarda o nosso coração. Que toda a glória seja dada a ti, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações do Divino Espírito Santo repousam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa noite. Obrigado pela sua presença aqui conosco.